Oi, eu sou a Mariana e nesse seminário eu vou abordar as variações linguísticas de países anglófonos em diferentes contextos de interação. Vou ter como foco as seguintes comunidades de língua inglesa: Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. As análises vão ser feitas a partir de textos multimodais, de gêneros jornalísticos e publicitários, tendo como tema as queimadas. Agora apresento o resumo dos conteúdos que vão ser abordados. Primeiramente, vou explicar sobre o fenômeno da variação linguística. Depois vou abordar os textos multimodais e as características de textos jornalísticos e publicitários. E então vou fazer a análise linguística multimodal de 6 anúncios de alerta sobre queimadas. A segunda análise vai envolver manchetes em textos jornalísticos, discutindo as marcas linguístico-discursivas e multimodais desses textos. Por último, vou apresentar as minhas conclusões e a bibliografia utilizada nesse trabalho. Bom, o aspecto social da linguagem dá a ela um caráter tão diversificado e dinâmico quanto os próprios indivíduos que a utilizam. Sabemos que dentro de um mesmo sistema linguístico, a língua inglesa, por exemplo, podemos observar diferenças em nível lexical, morfológico, sintático ou mesmo gramatical. Essas diferenças podem ocorrer por diversos fatores e são chamadas de variações linguísticas. Alguns autores as dividem em variação diacrônica, que é um tipo de alteração que ocorre ao longo do tempo, diatópica, que está relacionada a fatores geográficos, diastrática, que decorre de fatores sociais, e, por último, diafásica ou estilística, associada à adequação da língua a um determinado contexto. Esse quadro comparativo traz alguns exemplos de variação linguística em nível lexical, ou seja, existem palavras diferentes sendo usadas para designar a mesma coisa, em nível morfológico, então existe uma diferença na grafia das palavras, e em nível gramatical, que foram observados nessas 4 comunidades anglófonas. Vemos que muitas vezes o inglês australiano se aproxima do britânico, enquanto o inglês canadense parece misturar algumas características do britânico e do estadunidense. Esse vídeo também ilustra como as diferenças na língua inglesa nesses 4 países vai muito além do sotaque. Ele traz outros exemplos de gírias, ortografias distintas e variações lexicais. Bom, pode-se dizer que multimodalidade é uma marca dos textos contemporâneos, pois, como sabemos, atualmente, o conceito de texto não está limitado ao de língua escrita. Ele combina diferentes códigos semióticos que potencializam a produção de sentido. Assim, a integração de palavras escritas e imagens, cores, sons e mesmo gestos caracteriza o texto multimodal, presente amplamente nas esferas jornalística e publicitária, como veremos adiante. A esfera jornalística envolve uma grande variedade de gêneros textuais. Medina sugere 2 categorias principais de textos jornalísticos. A primeira abrange textos de cunho informativo, como notícias e reportagens, que procuram descrever um fato baseando-se na observação da realidade. Por isso, a sua linguagem preza pela objetividade e clareza, e utilizam principalmente a conjugação na terceira pessoa. Além disso, a pirâmide invertida é uma característica muito importante em notícias. Seguindo essa estrutura, o parágrafo introdutório apresenta as informações essenciais, enquanto os detalhes são desenvolvidos ao longo do texto. A segunda categoria compreende os textos opinativos, como resenhas críticas e editoriais, que contêm a análise de um evento atual, mas com a expressão de um determinado ponto de vista. Por esse motivo, eles permitem narrativas em primeira pessoa e procuram provocar uma reflexão no leitor. Além desses 2 grupos, Medina cita os textos interpretativos e os de entretenimento. Os textos publicitários possuem extensa circulação em veículos midiáticos de massa, a fim de promover um produto, um serviço ou uma ideia. O seu propósito comunicativo está ligado ao convencimento de um público, daí o intenso emprego de elementos persuasivos nesses textos. A combinação de códigos alfabéticos e semióticos atinge desde anúncios digitais ou impressos, até outdoors e comerciais em vídeo. Esses gêneros associam textos escritos curtos e atrativos a elementos não verbais, tais como tipografias, imagens e cores. Verbos no imperativo, figura de linguagem, trocadilhos e humor são outros elementos importantes na esfera publicitária. Logo, pode-se afirmar que a multimodalidade é um aspecto significativo dos gêneros textuais publicitários. Pode-se citar também o modelo AIDA como um artifício notável em campanhas de marketing, porque esta estratégia resume os objetivos principais da publicidade: chamar atenção, gerar interesse, despertar desejo e, finalmente, levar o público a exercer uma ação.
Vamos passar agora para a análise linguística e multimodal de 6 anúncios de alerta sobre queimadas. A recorrência de incêndios florestais impulsionou a postagem de diversos anúncios de alerta em redes sociais. O seu principal objetivo é informar e alertar a população, mas também conduzir a comportamentos de precaução e solidariedade entre aqueles que podem ser atingidos pelos incêndios. Os anúncios analisados aqui foram publicados no Instagram e apresentam caráter multimodal. Esses 2 primeiros anúncios exploram o uso de textos curtos com uma fonte clara e marcante, além de cores fortes e imagens. E há também o uso de acrônimos. Já esse alerta apresenta uma característica bastante comum nesse gênero, que é o uso de verbos no imperativo, como se pode observar em Avoid Your Grass. O posicionamento dessa frase também guia o leitor, cuja atenção é então levada para um texto em fonte menor abaixo da ilustração. Os distintivos na parte inferior também agregam credibilidade à mensagem. Esses 2 anúncios mostram um equilíbrio entre linguagem verbal e não verbal, porque eles integram ícones e ilustrações às instruções que estão sendo apresentadas. Neles podemos observar como marcas linguísticas de alertas estadunidenses o uso de miles e feet como unidade de medida e wildfire para se referir a queimadas, enquanto anúncios de outras comunidades anglófonas poderiam usar outros termos. O último anúncio analisado é a captura de tela de uma newsletter, o que justifica a extensão do texto e o registro semi-formal da língua, já que é uma mensagem do chefe dos bombeiros da cidade. E apesar de ser informativo, esse anúncio requer uma leitura mais atenta, e por isso pode não parecer tão atrativo aos leitores se comparado aos anúncios anteriores. Agora, a análise das características lexicais e gramaticais de títulos e subtítulos de textos jornalísticos em inglês publicados na internet vai ser feita a partir do apresentado no artigo Block Language in the Newspaper's Headlines. Block Language se refere a um tipo de texto curto muito utilizado em manchetes de gêneros jornalísticos. Como eles precisam veicular uma informação com um espaço limitado, existem diferenças gramaticais e lexicais em relação ao corpo do texto. Em termos gramaticais, as manchetes são frases simples. Preposições, artigos e verbo to be normalmente são omitidos. Dá-se preferência à voz ativa e aos verbos nos tempos present simple ou no infinitivo para indicar futuro. O present continuous sugere mudanças em um determinado cenário e a pontuação também auxilia na produção de sentido. Quanto ao vocabulário, as manchetes em língua inglesa tendem a escolher palavras curtas e de efeito. Elas são usadas muitas vezes com um sentido específico, para dar mais dramaticidade, por exemplo. Esses recursos sintáticos e lexicais são recorrentes em jornais e revistas, primeiro para despertar o interesse e depois para instigar o leitor a continuar lendo a notícia. Nessas manchetes destacadas, podemos verificar algumas características que mencionei anteriormente. Primeiro, o caráter multimodal dos textos. Em vários casos, a manchete aparecia em cor e fonte destacada e era seguida de uma imagem, antecedendo o corpo do texto e setorizando as informações. Muitos também exploram gráficos, vídeos e mapas como complemento aos textos escritos. Nas manchetes de sites estadunidenses e canadenses, notou-se que as palavras in e on foram utilizadas ao invés de conectivos mais extensos, demonstrando uma característica de block language. Outro exemplo é o uso de 2 pontos para separar o assunto da manchete do seu complemento, mostrando como a pontuação pode agregar significado. Além das manchetes analisadas, o corpo desses textos jornalísticos possui marcas linguístico-discursivas e multimodais. Eles abordam um tema em comum, as queimadas. E como pertencem à mesma esfera de circulação e foram publicados em suporte digital, também compartilham certas características. No entanto, apesar de terem sido escritos no mesmo idioma, esses textos apresentam variações linguísticas. Dentre as variações lexicais, diferentes termos foram utilizados para se referir a queimadas. Tivemos bushfires, woodland fires, wildland fire e wildfire. Observou-se também uma variação gramatical nas formas do past simple e do past participle do verbo to burn. Os textos estadunidenses utilizaram a forma burned, enquanto os textos australianos utilizaram burned. Outra variação linguística presente teve caráter morfológico. Enquanto um blog canadense empregou a palavra center, terminando com RE, a grafia em um site estadunidense era terminada com ER. Bom, nesse trabalho, para compreender como as variações linguísticas ocorrem na língua inglesa,
foi necessário buscar suporte teórico e analisar textos autênticos. O recorte de pesquisa englobou textos das esferas jornalística e publicitária publicados na internet. Eles se referiam a comunidades anglófonas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, tendo como temas os incêndios florestais. Primeiramente, foi preciso entender o que caracteriza a variação linguística, que pode ser classificada como diacrônica, diatópica, diastrática ou diafásica. Na elaboração do quadro comparativo, percebeu-se que tais variações linguísticas podem se dar no nível lexical, morfológico e gramatical. A segunda etapa da pesquisa abordou as características de textos multimodais, que empregam tanto códigos alfabéticos como semióticos para potencializar a construção de sentido. A multimodalidade é bastante presente em textos jornalísticos, bem como em textos publicitários. Suas características composicionais, como a estrutura de pirâmide invertida em notícias e o modelo AIRA em anúncios publicitários, também foram investigadas. Na fase prática, foram analisados 6 anúncios de alerta de queimadas publicados no Instagram, por meio dos quais foi possível entender como a multimodalidade pode se apresentar. Por fim, a terceira fase do estudo teve como objeto diferentes textos jornalísticos publicados em sites, jornais online e blogs. Tendo como aporte teórico o artigo sobre block language e manchetes de jornais, percebeu-se na análise linguística das manchetes como a sintaxe e o vocabulário nelas diferem do corpo do texto, a fim de chamar a atenção do leitor. Já a partir de uma perspectiva sociolinguística, foi possível elencar algumas variações linguísticas e perceber como a multimodalidade e o uso de block language aparecem nesses textos que foram analisados. A realização desse seminário, então, contribuiu para a compreensão do fenômeno da variação linguística em diferentes países anglófonos e também de que essas diferenças vão muito além do sotaque. Também foi possível entender como a multimodalidade se manifesta nas esferas jornalística e publicitária nessas comunidades. Por fim, apresento as referências bibliográficas que constituíram a base teórica para as análises dos anúncios de alerta e dos textos jornalísticos. Me despeço aqui, obrigada pela atenção.